Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Grupos de Ameaça à Segurança, a Indústria do Crime Organizado, escrito aqui pelo Cian Swain, não sei ao certo como pronuncia o nome dele, no caso traduzido ao português pelo Gabriel Serpa, artigo escrito originalmente no dia 12 de abril de 2021, traduzido no dia 24 de julho de 2021, postado aqui no CAIS, o Centro para uma Sociedade Sem Estado. Antes de começar esse artigo, só falar umas coisinhas aqui, porque a maioria dos vídeos que antes acabaram sendo publicados aqui no canal, eram vídeos que eu já tinha gravado anteriormente. Eu comecei a viajar e já tinha deixado aí já adiantado, já programado para ir postando com o tempo. Mas aí acabou que eu não sabia ao certo quando eu ia voltar de viagem. Ainda restou aí uns 3 dias que eu ainda fiquei fora e não tinha assim nada gravado, e por isso que eu tive que gravar com uma outra voz aí robótica que eu botei para ler os artigos. De qualquer forma, agora eu já tô em casa normal, agora já não tô assim realmente viajando. E para todas as pessoas que comentaram aí nessas 2 semanas que eu tive fora, eu ainda vou responder aqui todos os comentários de vocês. Fiquem calmos, só tive um tempo fora mesmo. De qualquer forma, agora que já deixei isso daí claro, começar aqui a leitura do artigo em si, porque já enrolei muito. Nas prisões de Ohio, quase todo mundo faz parte de uma organização criminosa, quer sejam membros de uma ou não. Se você for um prisioneiro de Ohio e não fizer parte de uma gangue, os administradores da prisão irão colocá-la em uma. E se não houver, eles criarão uma nova. A razão para isso é que se trata de um esquema de concessão de subsídios federais. Eis a forma como funciona. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mantém uma espécie de sistema de dados para aquilo que chama de Grupos de Ameaça à Segurança, sigla em inglês STG, que não deve ser confundido com DST, STD no caso, em inglês. O Departamento de Justiça não monitora clamídia ou gonorreia, até onde eu sei. O que é certamente monitorado, os tais STGs, inclui organizações como os Bloods, os Crips, os Gangster Disciples, a Irmandade Ariana, etc. Esses são os maiores grupos, conhecidos como grupos de ameaça à segurança. Assim, para monitorá-los, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concede aquilo que chama de subsídios em bloco aos estados. Estados-membros que, tal como Ohio, participam do Programa de Monitoramento de STGs mantêm uma base de dados, os quais compartilham com o Departamento de Justiça, com documentos dos membros das gangues, bem como suas atividades. Para cada membro que o Estado registra, o Departamento de Justiça repassa-lhe uma quantia em dinheiro. Quanto mais membros de organizações criminosas são registrados, mais dinheiro o sistema prisional de um determinado estado recebe. Nos anos 90, havia não mais do que um punhado de grupos de ameaças à segurança. E cada uma dessas organizações tinha não mais do que um punhado de membros facilmente identificáveis. Em cada prisão havia um investigador, cujo trabalho era principalmente cuidar dos arquivos dessas gangues. Desde então, com a oferta de subsídios federais, temos agora centenas de STGs, alguns deles com apenas 2 ou 3 membros, todos registrados no sistema de dados. Aparentemente, temos dezenas de milhares de membros de gangues lotando as prisões de Ohio.
E também não um, mas 2 investigadores de tempo integral em cada prisão neste estado, com salários subsidiados. Suas despesas são cobertas por mais subsídios. Seu equipamento, para que faça o trabalho, também é subsidiado. O crime organizado é uma indústria. Conheço detentos que foram rotulados como membros de gangues, simplesmente por terem crescido numa determinada área, na qual a maioria dos jovens se junta a um determinado grupo, ou por receberem correspondências não solicitadas de uma organização que sequer está listada como uma gangue. Um amigo meu, judeu, foi por anos, secretamente, membro de um bando dos Panteras Negras, sem razão e sem sequer saber. Todos devem se lembrar que eu fui classificado, em 2012, como líder do Exército dos 12 Macacos, uma organização sem organização, com base no fato de minha ideologia coincidir com a deles. Assim, ao imaginar um mundo sem líderes, tornei-me líder de uma organização que sequer conta com uma organização. Nada disso causa espanto para os que mantêm os registros. Em tudo, são os próprios investigadores que são recompensados com estabilidade no emprego pela existência de gangues e de seus membros, que validam as organizações criminosas e seus participes. Ou seja, os investigadores decidem o que é um STG e decidem quais as organizações que se enquadram nessa definição. Depois, decidem ainda o que significa pertencer ao grupo e o que constitui a prova para tal. Algumas religiões têm sido classificadas como STGs. Alguns internos chegaram a ser qualificados como membros por associação ao detento com quem dividiam cela. Assim, cumprimentar o interno que foi transferido para o seu cubículo poderia fazer de você um membro do bando ao qual ele pertence. Poderia vir a ser os presbiterianos, caso o investigador prisional se revelasse um batista radical do sul. Essencialmente, o sistema de dados do Security Threat Group é como uma caixa registradora. Cada vez que o investigador prisional bate no teclado, uma nova identificação sai. Os aparelhos dentários dos filhos deles, bem como a educação universitária que terão, dependem destes investigadores, que constantemente expandem o número de gangues e membros a ser vigiados. Por isso as organizações criminosas se proliferam, ainda que fatalmente não o façam. E lembre-se de que esses rótulos não serão apagados, uma vez que os prisioneiros sejam libertados. Não mesmo. Trata-se de uma base federal de dados. Assim, se lhe classificarem na prisão como o grande Puba do Bando das Bananas, quer ele exista ou não, quando você sair, o policial local que o abordar pode puxar o número da sua placa e receber o alerta de que você provavelmente está armado e é perigoso. Ou seu sobrinho adolescente que pediu seu carro emprestado para levar a namorada ao cinema pode encontrar-se rodeado por equipes da SWAT por causa de um simples farol traseiro queimado. Recentemente, os Jugalus processaram o Departamento de Justiça, quando este se recusou a removê-los de sua base de dados para STGs. Caso não saibam, os Jugalus são os fãs de um grupo de rap chamado Insane Clown Posse. Os Jugalus geralmente se vestem como palhaços e bebem refrigerantes da Faygo. Isso é coisa deles. Mas segundo os investigadores prisionais, sua propensão a ouvir a mesma música e desfrutar das mesmas bebidas, e aparentemente partilhar a mesma subcultura,
faz deles um grupo que põe em risco a segurança. Essa ação judicial está atualmente pendente. Porém, faça o que fizer. Não deixe que os investigadores escapem da prisão, caso gostem das bebidas Faygo. Este é o prisioneiro anarquista Sen Suen, do sistema correcional Warren, no Líbano, Ohio. Se você estiver no sistema de dados, você é a resistência. Que no caso, deixa aqui o nome dele com o código dele. Sen Suen A243-205. Então é isso. Um bom artigo aí falando sobre o sistema prisional dos Estados Unidos. Espero que todos tenham gostado. O código do TikTok e Quai estarão na descrição do artigo, como sempre. E como eu sempre digo aqui no canal, até mais.